Reflexão do dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Bom dia, povo de Deus! Hoje é sábado, que maravilha! A palavra de Deus, ela vem nos levantar e nos livrar de todos os males. Gente, e um grande mal hoje chama-se medo. Medo. Temos medo de tudo. Tudo nos assusta. O medo se tornou até uma enfermidade crônica, psicológica. Quantas pessoas adoecem por causa de medo? Não é o medo de coisas assustadoras, mas é o medo de enfrentar a vida, é o medo de não ser feliz, é o medo de que as pessoas não amem, é o medo de não alcançar o sucesso, alcançar os sonhos, realizar os sonhos, as frustrações. É medo de tudo, é medo de adoecer, é medo de morrer, é medo de sair de casa, é medo de ficar em casa, é medo de tantas as coisas, que esse medo se tornou uma arma poderosa na mão do inimigo de Deus. E é preciso romper com o medo. E a liturgia de hoje, ela vai nos ensinar a como romper o medo. Primeiro, escutar a voz de Deus. É o primeiro ponto. Como é que nós aprendemos isso? Na primeira leitura, em Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías, diante de toda aquela visualização dos anjos, dos serafins, a voz de Deus que então o chamou, e ele disse que era um pecador. Ai de mim, que estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu ouvi com os meus olhos o Rei dos exércitos. Ele disse a Deus que habitava com pessoas também impuras. Mas foi que Deus fez? Enviou um anjo, pegou uma brasa no altar e colocou essa brasa na língua, na boca do profeta Isaías, que antes ainda não era profeta, e purificou ali os seus pecados. Depois que Deus purificou os seus pecados, aí Deus falou: quem enviaremos nós? E ele olhou para Deus e disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor, envia-me. Olha, gente, por isso que durante essa semana a liturgia foi trazendo que nós precisamos se libertar do pecado. Ontem falava muito isso, durante a semana toda, porque o pecado atrapalha todo o processo e a graça de Deus na nossa vida. O pecado é aquilo que mais coloca medo dentro de nós. Então, para se romper o medo, precisamos ouvir a voz do Senhor e colocar o chamado de Deus em prática. Precisamos dar uma resposta decisiva. Nós somos animados a confiar em Deus. Em vez de você estar confiando no medo, confia em Deus. Mas o problema é que tem muita gente que confia no medo, coloca tudo no medo, e o medo trava, o medo bloqueia, o medo atrapalha a graça de Deus. Gente, no evangelho de hoje, lá em Mateus capítulo 10, Jesus continua ainda libertando os seus discípulos do medo, quando ele diz assim: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Porque Jesus sofreu, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado, Jesus foi chamado de Beelzebu, mas mesmo assim Jesus nunca desistiu. Jesus não deram ouvido a Jesus, mas ele não desistiu. Ele falava isso para que os discípulos não tivessem medo de continuar na evangelização, de ofertar a sua vida, de seguir ao Senhor. É interessante que nessa palavra aqui, Jesus, ele vai falar por 3 vezes: não tenhais medo. Ele fala por 3 vezes. Primeiro ele diz: não tenhais medo daqueles, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Então ele vai dizer que a luz destrói as trevas. Então não tenha medo. Tudo aquilo que é feito às escondidas, um dia vai se tornar claro. Não tenha medo. É a primeira vez que ele fala. A segunda vez ele diz: não tenhas medo daquele que pode matar o corpo. Não tenha medo, filho. Nada pode matar a tua alma. Se a tua alma pertence a Deus, para que ter medo? Confia na misericórdia, confia na bênção. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma. A única vez que eu vejo Jesus falando de medo, que já é a 4ª vez, é para ter medo do pecado.
Do pecado nós temos que fugir. Fugir. Da proposta de Satanás temos que fugir. As tentações, as seduções, temos que fugir, temos que ter medo. Mas não de enfrentar a vida. Não de enfrentar a vida. Por isso Jesus vai dizendo: não tenhais medo, vós valeis muito mais do que os pardais. Um bom sábado para todos vocês, com amor eterno do missionário Nicolau, pela intercessão de Maria, Porta do Céu, São Paulo, São Francisco, Santa Faustina, discípulo amado. Deus abençoe a todos.